Eu quero chamar este vídeo, eu quero que você assista comigo. Vejam um pouquinho lá da capital de Nepal, Katmandu. Uma cidade tão grande, uma cidade tão populosa, mas que precisa tanto ainda do Senhor. Assista comigo a este vídeo e preste atenção na necessidade do Nepal. Vamos lá. Bem, estamos saindo para conhecer mais Katmandu e você pode ver as pessoas. Nós vemos que a vida aqui é muito simples, muito simples. Aí está o trânsito de Katmandu. Esse trânsito parece tão louco, mas quase não há acidentes aqui, apenas esbarradinhas. Nós agora vamos para o Pashupatinath Temple. Pashupatinath Temple é o maior templo hindu do Nepal e um dos maiores entre a Índia e o Nepal. Esse lugar se tornou sagrado porque Shiva, na mitologia hindu, Shiva saiu da Índia e passou aqui no Nepal e descansou neste local. Então aqui tem o crematório e tem a casa dos sadhus. Então daqui a pouco vocês vão ver uma realidade que é o único lugar da Terra que eu tenho um pequeno sentimento que eu estou dentro do inferno. A escuridão, a sujeira, nos lembra mesmo as coisas das trevas. Um crematório sendo preparado aqui, um corpo sendo queimado, pessoas chorando. Esta é a crença hindu, e aí estão hindus preparando a cremação. Aí está o cortejo, está indo para ser cremado. Tanto de gente. Você pode ver a sujeira reinante aqui. As pessoas, a gente lavando roupa nessas águas imundas. Misericórdia. Ali é chamada a Casa da Morte. São pessoas que o médico desenganou, já não tem mais esperança de vida. Aí os que têm dinheiro, os hindus, vêm para cá e ficam ali. O maior privilégio para eles é morrer aqui neste templo, de frente do templo de Shiva, onde Shiva descansou. Então tem todo o ritual. Se o hindu conseguir fazer tudo isso, é um sinal que ele vai mais rápido para a eternidade, para o céu. O cheiro de morte, o cheiro do inferno realmente. Nós clamamos pela cobertura do sangue de Jesus, porque aqui é lugar de morada de demônio. Muitas pessoas jogam moedas aqui, os hindus, acreditando que esse rio tenha a mesma capacidade do Ganges de purificação. E meninos estão aqui, meninos pobres, procurando moedas neste rio imundo. Então aqui nós vamos entrar agora na casa dos sadhus. O hinduísmo tem 4 estágios. E o maior deles, o 4º estágio, é o sadhu. Então aqui nós vamos ver o homem sagrado do hinduísmo, a forma que ele vive e como ele vive aqui de opressão, de pobreza, mas muitos do mundo inteiro vêm aqui pedir a bênção para eles. Então nós comprovamos a cegueira, é um lugar muito opresso também. Aqui são onde eles vivem.
Ali são crianças, nós somos proibidos a entrar. Escuta o barulho, ali são crianças sendo recrutadas para cessador. E é proibido entrar. Misericórdia. É muito triste. É muito triste, Senhor. É muito triste. Há 100 anos atrás, nesse lugar, era trazido pessoas nepales, pego à força na rua para se sacrificarem aqui. Aí, hoje tem a ONU, hoje tem tantas organizações que combatem isso. Então eles falam que hoje a deusa não requer mais um sacrifício humano. Pode trazer um cabrito, um bode. Então eles fazem aqui uma vez ao ano e sacrificam para agradar esta deusa. Oh Deus, clamamos por tua misericórdia para esse povo. Precisamos conhecer esta realidade, a realidade do Nepal, a realidade do hinduísmo, a realidade da cegueira espiritual, a realidade deste lugar. Um lugar cheio de opressão, de sujeira, um lugar onde o inimigo habita e reina, mas um lugar amado pelo Senhor, onde nós cremos que o Senhor há de trazer um tempo novo, através das nossas intercessões e das torres 24 horas, em nome de Jesus. As pessoas são diferentes e é tão importante nós treinarmos e entender essas diferenças. E quando a gente viaja, quando nós estamos inseridos em uma outra cultura, e nós temos esse coração aberto para amar aquela cultura, para amar as pessoas do jeito que elas são, entender a maneira como elas veem a vida, a maneira como elas pensam. Quando nós temos essa disposição interna, Deus pode usar isso muito para alcançá-las. E a verdade do Evangelho, ela precisa de ser ministrada em cada cultura de uma maneira diferente. E para nós entendermos como eles vão entender mais da graça e do amor do Senhor, como eles vão receber mais essa verdade, né? A verdade de Jesus, essa mensagem, nós realmente precisamos entender o ponto de vista de cada cultura. Como cada um enxerga, né, a vida, a ideia que eles têm sobre a criação, sobre Deus. Eu me lembro que eu cheguei lá entre as crianças Zulu, né? Para ministrar sobre Jesus, e eu estava falando sobre a importância de receber Jesus em seus corações. E aqui no Brasil, é muito interessante que a criança aqui no Brasil, ela precisa de entender que ela precisa de convidar a Jesus para entrar em seu coração. Que o Brasil já é um país cristianizado, cristianizado. Não é, já conhece quem é Jesus, já conhece a Bíblia. Então a maioria das crianças aqui, elas já partem do pressuposto que Jesus é o Filho de Deus, já entendem que Ele morreu na cruz para nos salvar dos pecados, e muitos já se consideram filhos de Deus, já sabem que Jesus os ama, que Deus os ama. Então nós, como os professores, a nossa função é mostrar para as crianças a necessidade que elas têm de receber Jesus, de convidá-lo para ser o Senhor e o Salvador da sua vida. Ter um relacionamento com Relacionamento, exatamente. Então, muitas crianças aqui no Brasil, às vezes você que está nos assistindo, você pensa, eu conheço tudo sobre Jesus, mas você ainda não o recebeu como Senhor e Salvador. E nós precisamos de nos tornar filhos de Deus. Essa é a diferença. Conhecer alguém não significa ser amigo íntimo daquela pessoa, não é verdade? Sim, é verdade. Então, aqui no Brasil, um dos focos é a segunda parte do versículo de Romanos, capítulo 10, verso 9, que diz: se com tua boca confessares, a primeira parte, se com tua boca confessares e em teu coração creres que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então nós enfocamos essa primeira parte, a necessidade de confessar com a boca. Mas lá fora não é assim. Cada lugar tem uma cultura, tem um princípio. Então se você lá fora enfoca a necessidade do convite, você não vai ser bem entendido.
porque as crianças elas não sabem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então nós precisamos de enfocar a segunda parte, que diz: e em teu coração creres. As crianças lá de fora, elas precisavam de acreditar que Jesus era o Filho de Deus. Começar pelo princípio que Jesus existe. Existe. Quem é Jesus? Exatamente. De acordo com alguma cultura, o ponto primeiro é: Jesus é real. Sim, e algo interessante é, por exemplo, você viu um pouquinho do Nepal. Nepal, Índia, China, países orientais, budistas, hinduístas, outras seitas, outras religiões, nós vemos que eles têm muitos deuses. Na Índia, milhares de deuses. Então, se você fala de Jesus, Jesus é mais um Deus. Mais um Deus. Então, a necessidade de mostrar quem é o Senhor, que Ele é o único Deus, que Jesus é o Filho de Deus e a missão dele intervindo aqui. É muito importante saber isso, não é, Suzy? Muito importante. Eu acho que lá no Nepal o desafio é muito grande, porque a maneira como eles creem, eles crescem aprendendo aquilo. E isso é uma coisa que está a nível da cultura como um todo, não é verdade? Então, você vê as crianças, né, elas já crescem com aquela mentalidade, aquele desejo de serem homens de Deus, né, homens separados para Deus, né, e eles vão, às vezes aquilo ali é um meio até de sobrevivência, né? Sim. Um monge, ele vai ter o que comer, ele vai ser respeitado, ele vai ter uma promoção social que às vezes ele não teria continuando, né, na vidinha normal dele ali. Então, a religião tem um âmbito muito mais forte. Sim, e algo interessante, Suzy, de nós abordarmos com relação ao Nepal, é a questão, por exemplo, dos sadhus. As crianças que são preparadas, os sadhus são os homens sagrados do Nepal. E ali nós vimos, né, com seus corpos pintados, muitos deles estão sem tomar banho há anos e anos, sem cortar os cabelos. E o sacrifício para eles, né, é a base de agradar aos deuses. Os sacrifícios, os jejuns prolongados, e eles adquirem mesmo poder sobrenatural através da sua consagração. Os budistas, por exemplo, eles têm um momento de meditação diário de 5 horas. Já pensou, Suzy, se os crentes, se o povo de Deus levasse a sério a fé como eles levam a fé deles? Pois é. Nós sabemos que a salvação vem pela graça de Deus. E às vezes nós fazemos um mau uso dessa graça, né? Deus é tão maravilhoso, Ele é tanto amor, Ele não nos cobra nada, Ele nos dá. E às vezes nós esquecemos que é tão prazeroso nós darmos o nosso tempo para Ele. Ao invés de ser alguma coisa que vai nos pesar, nos tirar o nosso tempo, é alguma coisa que nos traz prazer e que a gente ganha com isso. Verdade, não é? É verdade. Nós temos, por exemplo, os muçulmanos que têm a sua oração 5 vezes ao dia e levam a sério. Levam seu tapetinho, né, para o local de trabalho, na rua, nas lojas, onde estão, soou lá um minarete, a chamada oração, onde estiverem eles param para orar. E eu fico pensando se todo o povo de Deus tivesse, que o Senhor nos deixa livres para buscá-lo, mas a palavra de Deus nos diz sobre buscá-lo pela manhã. Davi diz, pela manhã tu ouvirás a minha voz. Será que Deus tem ouvido a sua voz pela manhã? Será que você tem buscado ao Senhor verdadeiramente? Então, é algo para a gente parar e refletir. Uma lição positiva que nós tiramos destes países, dessa cultura, destas religiões.